Aqui estou mais uma vez convosco. Dou-vos a minha paz, a minha paz desarmada, contra a paz armada dos poderosos, quer dos Estados, quer dos grupos financeiros enormes, que são os que dominam hoje o mundo e são também os donos das armas. Até são os donos dos governos. Gosto muito de vós, é uma alegria estar convosco. Estais aqui comigo no estúdio da Baião Canal, por trás das câmaras, e eu tenho-vos sempre muito presentes. Benditas, benditos por participarem neste programa. Quero que seja um tempo este de meia hora, 30 minutos, um tempo de afetos, partilha de afetos, partilha também de palavras, palavras com afetos, com lucidez, com muita transparência, com verdade, com muita humanidade. Palavras e práticas jesuânicas de Jesus, através de mim, que sou presbítero, jornalista dele, ao seu serviço e serviço do Evangelho. Hoje trago desta quinzena o primeiro grande destaque, que o digo com dor e com lágrimas, quase com sangue. São os clamores das 10.000 crianças refugiados que vieram para a Europa à busca de asilo sem família nenhuma, ou com família, mas que a perderam pelo caminho. Entram na Europa e são registados. Essas crianças são registadas como não tendo família e logo abandonadas. É um crime da Europa. E logo abandonadas. E agora vem a Interpol, hipocritamente, queixar-se. Que estão por aí, não se sabem delas. E que podem cair nas redes de tráfico sexual, tráfico de órgãos, para a prostituição. Sabe-se lá por onde já estão. E isto é a Europa, que se diz dos povos. Qual Europa dos povos? Se é dos povos, não era só dos povos que aqui residem, é dos povos todos que aqui chegam. Não é a Europa dos povos. Esta é a Europa do grande capital, é a Europa do dinheiro, do poder financeiro. É uma vergonha. E parece que nós, os povos, não damos conta. As igrejas não nos acordam para esta realidade. São cúmplices. Elas sabem bem o que fazem. E é este clamor das crianças que eu trago comigo. O segundo grande destaque é o vírus Zika. Está agora, todas as televisões, todos os telejornais nos encharcam com o vírus Zika, para cima e para baixo, para os lados, direito e esquerdo. É uma epidemia na televisão, nas nossas cabeças, nas nossas mentes, antes de ser já uma realidade no terreno, em larga escala. Parece que querem que todos tenhamos o vírus Zika, para eles poderem negociar à vontade e comercializar depois as vacinas e os antibióticos. Já alguma vez lhes passou pela ideia como é que nascem estes vírus? De tempos a tempos, e logo nos países mais pobres, de populações mais pobres, em condições insalubres, condições difíceis de vida, em casas que não são casas, são um arremedo, com charcos à porta permanentemente, esterco, lixo, criador, fabricador, reprodutor de vírus. Sabe como pode acontecer o vírus Zika? As grandes multinacionais farmacêuticas sabem como é que se faz, como é que se pode criar um vírus da força destruidora que vai afetar o cérebro das crianças, sobretudo no útero materno. Quer dizer, matam já as crianças no útero materno, são piores que o rei Herodes bíblico, ou melhor, evangélico, do Evangelho de Mateus. São piores que o rei Herodes. Nem esperam
que nascem para as atacar no cérebro, já as atacam no útero materno. Isto é horrível, é horrível. Mas é este tipo de mundo que está aí e que nós parece que apoiamos e sentimos-nos bem nele. Como é que nos podemos sentir bem nele? Tenham paciência. Mas às crianças, senhores, senhores, não é Senhor Deus, mas às crianças, senhores do dinheiro, por que lhes dás tantas dores? Sim, digo dos olhos nos olhos, senhores do dinheiro, por que lhes dás tantas dores às crianças? Sois a negação do humano, a destruição do humano. Não tendes direito a viver, a nascer, a desenvolver. Sois os inimigos da humanidade. Quero dizer-vos e lembrar-vos aqui a palavra de Jesus. A propósito ainda das crianças, que também se aplica destas populações atacadas pelas grandes multinacionais. Está no Evangelho de Marcos 10, capítulo 13 até 16, e diz assim: algumas pessoas traziam crianças para que Jesus as tocasse. Os discípulos, porém, os discípulos são os 12, o grupo dos 12 que vocês têm, que as igrejas têm por exemplares. Ora tomem, vejam como eles se comportam. Repreenderam as crianças e os pais que as traziam. E vendo isto, Jesus fica indignado com os 12, não é com os pais nem com as crianças. E diz: deixai as crianças virem a mim, não as impeçais, pois que elas, aqueles que se assemelham às crianças, é esses que pertence o reinado de Deus. A sociedade alternativa, a sociedade do não poder, a sociedade dos seres humanos. Há aqueles que se fazem como crianças, que são adultos, meninas, meninos, adultos, meninas, meninos, mulheres, homens, meninas, meninos. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus, o reinado de Deus, a sociedade como Deus a quer, como Deus a projeta, e não a receber como uma criança, não entra nele, pura e simplesmente fica fora do humano. Fica fora do humano. E esta é a desgraça maior do nosso tempo. É que estamos todos, por cumplicidade, não por ação direta, que isso pertence às minorias muito ricas, muito espertalhonas, muito poderosas, pertence às minorias a iniciativa, mas nós, cúmplices, porque cooperamos, nos calamos, nos resignamos, frequentamos os seus mercados, nos dias e nas horas que eles querem, até aos domingos, frequentamos os seus mercados. Parece que agora vale tudo e nós não valemos nada, nem damos conta que estamos a tornar-nos mera mercadoria, coisa, objeto. Deixamos de ser filhos de mulher, passamos a ser filhos do poder, filhos do mercado, como é? Das máquinas, das tecnologias. Já nem falamos às mesas, uns com os outros. É uma aflição, está todos com as máquinas nas mãos, como é? Já não sabemos trocar palavras uns com os outros. E dizemos-nos humanos e evoluídos, envolvidos. Tenham paciência. E depois Jesus, como é que reage? E abraçava as crianças e põe-lhes as mãos com ternura. Abraçava as crianças. Jesus sim! Os 12 não! Os 12 apóstolos, dos quais os bispos, todos, os católicos e os outros, se reclamam. Os seus sucessores não têm vergonha nenhuma na cara. Sucessores de qual? Do Pedro, traidor? Do Judas, que o entregou? Dos outros 10 que foram todos cúmplices e que fugiram na hora da verdade, quando Jesus é preso? Fogem todos e nunca mais veem Jesus. Já viram? É que nunca mais verem Jesus, porque Jesus, depois de preso, acabou crucificado, não há mais nada. Ninguém o vê mais. Acabou. E são sucessores destes que traem Jesus. Tenham paciência.
Estas igrejas estão todas a brincar e a dormir. Há outro destaquezinho ainda, mais a correr. O veto do agonizante presidente Cavaco Silva e da sua Maria, a dos presépios, à lei de adoção de crianças por pessoas do mesmo sexo e às alterações da lei do aborto. O presidente e a sua Maria, no seu moralismo, vetaram esta lei, estas duas leis, ou uma lei que são duas, de certo modo. E não pensem que é porque ele é muito cumpridor moral, de ética, cumpridor moral, que é muito bem comportado. É exatamente o contrário. É exatamente o contrário. E ele é moralista, que é diferente. É a pior coisa que pode fazer na vida, é ser moralista. Prega para os outros e faz outra coisa. Por isso é que ele é o poder da confiança que esteve 10 anos em governo e 10 anos na presidência. É da confiança dos grandes grupos financeiros. O que é que pensam? Pois é. Mas o que se deve dizer a propósito disto? Também sei que algumas de vocês podem afligir-se com esta lei. Mas então como é? Somos todos seres humanos iguais ou não? Temos os mesmos direitos e deveres ou não? E seres humanos não são todos também os homossexuais? São só os heterossexuais? Não são também seres humanos os de tendência homossexual, lésbica, para mulheres? Como é? E então não é bom para uma criança ter duas mães, ter dois pais, do que não ter nenhum ou ter um, ou ter uma instituição onde os funcionários tantas vezes são sem coração, esbofeteiam por tudo e por nada e agora não se chega a saber tanto porque é proibido. Como é? Não é bem melhor? Num clima de afetos, seja homem e mulher, simultaneamente, dois homens, dois pais, duas mães, mas cada um depois segue a criança segue o que diz a sua natureza, não tenham medo, não vão se tornar todos homossexuais, nem todos lésbicas, tornam-se todos, o que interessa é que se tornem todos mais humanos, isso sim, independentemente da sua tendência. Depois, as presidenciais. As presidenciais vieram dizer que entre os maiores derrotados está o PCP com o seu candidato Edgar Silva. Mas não é só o Edgar Silva que foi o grande derrotado. A par com ele, se calhar ainda mais do que ele, é o secretário-geral do Partido Comunista, que andou com ele na campanha por mais de uma vez, deu a cara por ele, e na parte final também, já no dia das eleições à noite. E é também o Comitê Central do Partido Comunista que foram escolher um candidato da Madeira, antigo padre, agora não em exercício, mas padre na mesma, mas não em exercício. Ora bem, têm de refletir, companheiras do Partido Comunista, não tenho medo da palavra camaradas, porque a palavra camarada é aquele que acompanha, que vive as mesmas causas. As causas são boas, os meios é que não podem não ser tão bons. E agora, Partido Comunista Português, depois desta derrota, depois desta deserção de grande parte mesmo dos vossos militantes, urge rever as práticas políticas que tendes, urge rever o discurso que habitualmente fazeis, esse slogan de que o Partido Defensor do Povo e dos Trabalhadores está mais que gasto, já não diz nada a ninguém. Porque não diz que trabalhadores em concreto, não diz que povo em concreto, isso é uma abstração, são conceitos, é preciso carne nos conceitos, carne e sangue. E então, eu fico preocupado, porque fazeis falta na nossa sociedade, mas que saudades eu tenho do tempo em que o partido era clandestino, antes do 25 de Abril.
Parece que o 25 de Abril vos estragou, o Parlamento ainda mais vos estragou. Estás aí no antro do poder, com os mesmos privilégios, os mesmos direitos, as mesmas regalias dos outros. Não. Vamos lá refletir. A partir daqui, não há derrotas definitivas, mas aprofundar, mudar radicalmente é preciso, por dentro, mudar por dentro. Senão acabais por implodir, como a Igreja Católica, o seu sistema eclesiástico também está todo aí a implodir aos bocados, a partir-se todos aos bocados. Finalmente, ainda dentro desta primeira parte do programa, eu quero lembrar que o presidente do Irão e também o presidente do país do petróleo, que anda a ser candidato a fabricar a bomba atómica, que já esteve com sanções, mas foram-lhe agora levantadas. Enfim, sanções aplicadas pelos países que têm a bomba atómica. Isto é mesmo uma ironia, só para gozar com a gente. E eles têm a bomba atómica e aplicar sanções ao outro que andava a trabalhar para poder ter também. Quer dizer, isto é assim, isto é moralidade, francamente. Até dá para rir quando é mais de chorar, é evidente. E então, o presidente do Irão, veio à Europa, acabaram as sanções e ela andou por aí. Não veio passear, veio fazer negócios. Ele não dorme em serviço. E veio fazer negócios. O dinheiro nunca dorme, o grande poder financeiro. Veio fazer negócios. Andou aí pelos grandes países a fazer negócios e fez grandes negócios. Fez grandes negócios, fez grandes nações. Olha, não veio a Portugal, porque é talvez um país pequenito, tal, não lhe interessou. mas foi um mais pequenito e foi por onde começou, por um país mais pequenino, por um Estado mais pequenino que o nosso. Começou pelo Estado do Vaticano, que é o mais pequenino do mundo, pelo menos na Europa é o mais pequeno, o Estado do Vaticano, e teve um encontro a sós e prolongado com o seu chefe de Estado, que é o Papa Francisco. Vocês deliram tanto com o Papa Francisco que esquecem que ele é o chefe de Estado do Vaticano, o mesmo que acaba de receber o presidente do Irão, numa conversa secreta, só com os dois, só a dois. Quer dizer, o resto da Cúria não sabe o que é que se lá passou. E confiamos assim, que andam assim negócios, segredos, que não se podem dizer em público, nem a todos os que estão na Cúria, que só o seu chefe sabe e pode morrer tudo só com ele, quando ele morrer é que morre com ele. Como é? E depois vocês ainda vão para as missas, ainda pensam que isto é sério. Não sabem que a missa é muito bem substituída por o encontro de 2 ou 3 que se reúnem em meu nome, diz Jesus, também no Evangelho de Mateus. Aqueles 2 ou 3 que reúnem em meu nome. Quando acontece isso, eu estou no meio dele, só aí é que está no meio. Não é nas missas está a vaidade, nas missas está o pedantismo, nas missas estão os negócios. Tanta gente que lá vai só para encobrir, passar por boa pessoa e encobrir as misérias e os crimes que estão a fazer, a corrupção, a passagem de droga, etc. E os salários que não se pagam com justiça. Não, tenham paciência. O Papa recebeu o presidente do Irão num encontro secreto. Tenham isso presente. Não andam a dar beijinhos e abraços sem mais. Porque é secreto. Pois é. É as máfias, está a ver? Estão a ver aí as máfias a funcionar? É a máfia do Vaticano. Passei um bocadinho do quarto de hora, perdoais-me. Também sei que tenho agora 2 questões para abordar, segundo o servidor daqui do Baião Canal. Depois aqui na minha mesa de trabalho, estou aqui com a folha na mão, 2 questões. Uma vem de uma Maria Helena Sampaio, de Vila Nova de Gaia, que felicita o Padre Mário pelo seu programa, e a questão que coloca é a seguinte: depois do resultado destas eleições, qual é a sua opinião em relação ao poder político e ao relacionamento da Igreja
com este mesmo poder? É uma boa pergunta e muito oportuna, porque se refere exatamente à campanha eleitoral. Claro que eu há bocadinho já não disse nada a propósito do atual, do novo presidente que foi eleito e já está aí a mexer bastante mais do que era esperado, professor Marcelo Rebelo de Sousa, de seu nome, e porque sabia que tinha aqui esta pergunta e de certo modo me proporciona falar agora mais diretamente dele e do seu exercício. É por 5 anos o mandato, se ele não renovar, não se candidatar a um outro. Ora, é o órgão máximo do poder de Estado em Portugal. A Presidência da República é o órgão máximo do poder de Estado. Como é que o órgão máximo do poder de Estado destas eleições, a partir destas eleições, pode ter legitimidade política de existir, se a maioria, mas por largo, dos potenciais votantes, leitoras, não foram às urnas, ou se foram, votaram nulo ou votaram branco. Tudo somado é uma esmagadora maioria. Dizem os números, as estatísticas, eu não estou a inventar. Como é que é o órgão máximo do Estado? Que legitimidade política digo eu, não é funcional, não é institucional, porque isso funciona mesmo sem nós. As instituições funcionam todos sem o nosso voto. Não precisam dele para nada, são poder e basta. Que legitimidade política pode ter? E também, concretamente, que legitimidade política tem o novo Presidente, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, quando sabe, à partida, que leva a esta fragilidade toda? Temos de pôr esta questão, a pergunta fica bem, para nós refletirmos, não tenho que ir responder, tenho que deixar com a pergunta. E agora, diz aqui bem poder político. Vejam que eu disse responsabilidade política. E a pergunta fala em poder político. Não é a mesma coisa. Uma coisa é política, outra coisa é poder político. Claro que os do poder político, de propósito, baralham as coisas e dizem que é tudo igual. Que poder político e política é tudo sinónimo. E não é. São antónimos, são opostos. São opostos entre si. São opostos. Política é cuidar do planeta, cuidar uns dos outros. Quer dizer, todos temos de ser políticos no dia a dia. Connosco mesmo, uns com os outros, em família, com vizinhos, nos trabalhos, no espaço das sociedades e com o planeta, com todos os animais, com todos os outros seres que fazem parte do planeta, como nós. Isso é política. A arte de cuidar, para que todos sejamos bem, sejamos saudáveis, sejamos felizes. Outra coisa oposta, assassino desta, é o poder político. O poder político mata a política. Por isso é que as populações estão todas fora de ação nesta área da política. Porque nunca são elas a participar, nunca são elas a fazer, apenas têm o direito de votar de tempos a tempos para escolher o seu carrasco. O seu carrasco não pode ser, não tem nenhuma decisão no dia a dia. Isso é para os partidos, isso é lá para os partidos e para os governos e para não sei o quê. Mas como é? Até os partidos, se querem ser verdadeiros partidos, tinham de trabalhar para que as populações cresçam em política praticada e eles cada vez sejam menos necessários e venham a desaparecer. Não é ao contrário, querer arrebanhar as populações e os votos para eles crescerem, terem mais poder dentro do Estado e depois as populações ficarem diminuídas. Que eles depois é que sabem as receitas que a gente precisa para sermos felizes. Não sabem nada! As populações é que sabem, é que sabemos. Por isso, minha querida amiga, que relação ao poder político e a Igreja com este mesmo político, com este mesmo poder? A minha opinião em relação ao poder político está mais que dada.
A minha opinião em relação ao relacionamento da Igreja com este mesmo poder é perfeitíssima. Como vê, basta pensar, pense lá, Helena Sampaio, Maria Helena, pense lá na Concordata, que vem desde 1940. Tem saudade de Salazar? Pois olhe, a Concordata está aí. Mesmo depois de 25 de Abril, ainda está aí. Acha que o regime mudou? Se não deu cabo da Concordata, o regime é o mesmo. Mudou é de cara, de máscara. Mudou da encenação. De resto, não mudou da substância. Meteu lá os partidos que o outro proibia, o outro não permitia. Meteu lá os partidos e os partidos tomam conta de tudo e a gente fica a navios. Limita-se a ir votar. E paga a cota se é militante do partido. Eu não sou, mas há os que são. E a Igreja, poder, a Igreja Católica, que tem a Concordata, desde 1940, foi no tempo do Salazar, o da PIDE, o da Guerra Colonial. Ora, a Igreja esteve sempre com esse regime. Também esteve com a PIDE, também esteve com... muitos dos seus informadores da PIDE eram católicos, eram até párocos das paróquias. Eram informadores de PIDE. Pois é. E então, também esteve com as guerras coloniais. E para lá da Concordata, quando foi da Guerra Colonial, para lá da Concordata, ainda fizeram um acordo para que cada capelão, para cada batalhão levasse um capelão. Nenhum batalhão fosse para a guerra colonial em África sem um capelão, para dar o ar de guerra santa, de cruzada. Claro que o batalhão que ia daqui combater os africanos, que lutavam pela sua autonomia e independência política, levavam daqui um capelão. E o capelão era só daquele batalhão, dos soldados daquele batalhão. Nunca podia fazer nenhum trabalho a favor dos soldados do outro lado, que estavam a lutar pela sua autonomia e independência, porque o chão era deles, não era nosso. Bem, aqui, este casamento terrível que há entre a Igreja Católica e o poder político. E, portanto, ligado ao poder político, desligada das populações. Quando está ligada às populações, é para as explorar também. Para as enganar com a caridadezinha, com as IPSS. Não é para as esclarecer, para as fazer crescer de dentro para fora. Eu bem vejo, na paróquia onde estou e nas paróquias ali à volta, eu bem vejo. Eu não estou em paróquia, mas estou a residir numa freguesia que tem paróquia e tem pároco até residente. Eu bem vejo. Não se faz nada para fazer crescer de dentro para fora as populações. É tudo só para que vão àquelas coisitas e paguem. A outra questão vem de Gondomar, do João Pedro. Diz que não conhecia o Padre Mário, que gostou muito de ouvir nos 2 programas da Bem um Canal, e quer saber um pouco sobre o meu relacionamento com a Igreja Católica e o que pensa do papel que ela desempenha na sociedade. Ora, o que eu penso está praticamente já dito. A Igreja Católica é poder que se entende com outro poder, o poder de Estado. Antes era o poder fascista do Salazar, agora é o poder democrático da Assembleia da República, do Governo, do Estado. Agora deve estar muito satisfeita que vai ter o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que se assume publicamente como católico, que lhe faça bom proveito. Mas quanto mais católico for, menos proveito faz às populações. Porque dessa área não há nada a esperar. Porque o catolicismo não tem nada a ver com Jesus, nem com a fé e a teologia de Jesus. É bom que se esclareça isso. O catolicismo não tem nada a ver. O catolicismo é do Império Romano. É do Império Romano. O catolicismo é da cristandade. É a cristandade. 16 séculos de cristandade deram cabo da Europa e através da Europa chegaram a outras partes do mundo, deram cabo das outras partes do mundo. Pois o que é que eu penso? É assim, o meu relacionamento com a Igreja Católica, eu sou ordenado para a Igreja do Porto. Claro que a Igreja do Porto não se confunde com a Diocese do Porto. A Diocese é poder.
é poder territorial daquele território, manda aquele bispo. Do ponto de vista eclesiástico, a jurisdição. Mas Igreja de Jesus não é poder, é maiêutica, é essa capacidade, essa presença capaz de fazer sair de dentro para fora o que está dentro das populações. Fazer de dentro para fora o que está de bom, de melhor dentro das populações. As paróquias não fazem isso, as dioceses não fazem isso, nesse aspecto não são Igreja de Jesus, são cristandade, são poder. Ora bem, nesse caso, eu sou ordenado pela Igreja de Jesus, não pela diocese propriamente dita, embora parecia que é tudo sinónimo e não é, e portanto ainda bem que eu, como presbítero dei jornalista, que finalmente me tornei, depois que deixei de ter a qualquer paróquia, como presbítero jornalista, vivo intensamente este ministério fundamental de um presbítero e também de um bispo que o queira ser, que é evangelizar os pobres e os povos. Portanto, estar sempre do lado das vítimas, com elas, a viver à sua imagem e semelhança, nas suas condições, para que elas cresçam de dentro para fora, abram os olhos da mente e compreendam o tipo de mundo em que estão metidas e se defendam dele. Portanto, se organizem de outro modo, politicamente, deem corpo a uma outra sociedade, que é outra sociedade alternativa a este tipo de mundo do poder financeiro que não tem futuro e dá cabo das nossas vidas. Dou-vos o meu abraço, dou-vos o meu carinho, dou-vos o meu colo de presbítero jornalista. Até o próximo programa.